Isabela apertou os livros contra o peito enquanto caminhava pelo corredor lotado do colégio da EAN. Os uniformes impecáveis, os risos estridentes das garotas populares, o som das bolas de basquete quicando no pátio. Tudo parecia acelerar seu coração cada vez que ela cruzava com Gabriel, o capitão do time. Ela ajustou os óculos grossos e tentou passar despercebida. Como sempre, Isabela era a nerd da sala, a garota que os professores amavam e os colegas ignoravam. Sempre escondida atrás de notas perfeitas, cadernos organizados com post-its coloridos e uma timidez que a engolia. Mas, naquele dia, algo mudou. No final da aula de literatura, o professor anunciou em tom alegre: amanhã teremos o Festival de Primavera. Lembrem-se, cada turma precisa de um casal representante. E, ele sorriu, teremos a famosa dança das lanternas. O murmúrio se espalhou. Isabela encolheu os ombros, rezando para que ninguém olhasse em sua direção. Claro que Gabriel seria indicado. Ele sempre era. Ele era o garoto com aquele cabelo desgrenhado perfeitamente rebelde, sorriso travesso e uma voz que fazia as meninas suspirarem. Ela, por outro lado, mal tinha amigos. Quer dizer, havia Valentina. Ou pelo menos era o que Isabela acreditava. Valentina era linda, confiante e cheia de segredos. Na cafeteria próxima à escola, Valentina jogou o cabelo para trás, rindo enquanto Isabela mexia nervosamente no canudo do seu suco de morango. Isa, por favor, vai na dança das lanternas. Vai ser perfeito. Você sabe que eu não. Isabela gaguejou, mas Valentina a interrompeu. Confia em mim. Eu vou falar com ele. A nerd não entendeu. Mas naquela noite, deitada na cama, com as mãos pressionando o travesseiro, ela imaginou, pela primeira vez, estar dançando com Gabriel sob o céu iluminado por lanternas. No dia seguinte, Isabela estava concentrada em arrumar os livros no armário quando sentiu alguém tocar seu ombro. Virou-se devagar. Era ele. Gabriel. Oi, Isabela, né? Ele sorriu, e ela quase deixou os livros caírem. Quer dançar comigo amanhã? O mundo parou. Isabela mal conseguia respirar. Ela assentiu devagar, incapaz de formar uma frase. Gabriel piscou para ela antes de se afastar. Isabela mordeu o lábio, o rosto em chamas. O resto do dia passou em um borrão. Valentina a cercou no banheiro das meninas. Eu disse que resolveria. Agora, você tem que arrasar amanhã. Mas Isabela não sabia que, no vestiário, Gabriel contava aos amigos. Vai ser hilário. Apostei com Valentina que ela toparia. Vamos ver quanto tempo ela aguenta sem desmaiar no meu colo. A noite do festival chegou. As lanternas pendiam dos galhos das cerejeiras, o cheiro de comida de rua pairava no ar, e a música suave ecoava pelos alto-falantes. Isabela, com um vestido simples azul claro e cabelos presos com uma fita, parecia saída de um conto de fadas desajeitado. Gabriel estendeu a mão, os olhos brilhando sob as luzes suaves. Isabela a segurou com timidez. Relaxa, ele sussurrou. Você está linda. Os primeiros acordes começaram. O coração dela batia descompassado, e por um momento, ela acreditou. Acreditou que talvez os sonhos fossem reais. Mas, no meio da dança, ouviu os risos abafados. Viu Valentina cochichando com as outras garotas, olhando diretamente para ela. Quando Gabriel a girou, sussurrou em seu ouvido. Quem diria? Nerdinha. Você dança bem para alguém pior que uma vaca. Isabela congelou. O mundo ao redor desapareceu. O som, as luzes, os sorrisos. Só restava o eco cruel daquelas palavras. Ela soltou a mão dele, tropeçando para trás, o rosto pálido. Gabriel sorriu para os amigos, enquanto Isabela corria, a visão embaçada pelas lágrimas. Valentina seguiu apenas com os olhos, braços cruzados, um sorriso frio no canto dos lábios. Na sala vazia dos fundos, Isabela afundou no chão, abraçando os joelhos. Porque eu achei que seria diferente, pensou. As lembranças da infância solitária, dos colegas que sempre riam dela, da família ausente, tudo explodiu em sua mente. Na porta, uma sombra.
Um garoto da classe dela, Jizou, entrou devagar. Ele sempre fora invisível, assim como ela. Isabela? A voz dele era suave. Eu vi o que fizeram. Ela ergueu os olhos, surpresa. E pela primeira vez, viu algo além da dor. Havia alguém ali. Alguém que não ria dela. Isabela não sabia quanto tempo ficou sentada no chão frio da sala vazia. As lágrimas secavam no rosto quando ouviu a voz baixa e hesitante de Gizon. Eu vi tudo. Ele estava parado perto da porta, mãos nos bolsos do moletom do colégio, o cabelo castanho caindo suavemente nos olhos. Isabela tentou enxugar o rosto rapidamente, mas era tarde demais. Gizou caminhou devagar, se agachou diante dela e estendeu um lenço de papel. Eles não têm o direito de tratar você assim. A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas cheia de sinceridade. Isabela pegou o lenço, sem conseguir falar nada. Eu sei como é, continuou ele, olhando para as mãos. Ser invisível, ser alvo fácil. Eu também já estive aí. Essas palavras abriram algo dentro dela. Isabela soltou um suspiro trêmulo, sentindo, pela primeira vez naquela noite, um fio de alívio. Obrigada, murmurou, quase sem voz. Lá fora, o som do festival ainda ecoava. Risos, música, aplausos. Isabela apertou os joelhos contra o peito, tentando se recompor. Quer um pouco de algodão doce? Gizou perguntou, enfiando a mão no bolso e tirando um palito enrolado em plástico. Ele sorriu tímido. Eu trouxe 2, caso você quisesse. Ela não pôde evitar. Soltou uma risada curta e nervosa. Pela primeira vez naquela noite, Isabela sentiu algo próximo de leveza. Na segunda-feira, os corredores estavam em chamas com os boatos. Você viu como ela saiu chorando? Ele só estava brincando, ela que não sabe levar. Patética. Como ela achou que o Gabriel gostava dela. Isabela andava de cabeça baixa, tentando atravessar o corredor sem ser vista. Quando parou no armário, a voz conhecida de Valentina soou atrás dela. Ah, Isabela, ouvi dizer que você não terminou bem a noite. Valentina sorriu com crueldade, os olhos brilhando com falsa inocência. Talvez fique para a próxima, né? Antes que Isabela pudesse responder, Gizon surgiu ao lado dela. Dá um tempo, Valentina. A voz dele, normalmente calma, soou firme. Já não fez o suficiente? Valentina arqueou a sobrancelha, surpresa. Uau, o invisível também fala? Que fofo! E se afastou rindo. Isabela olhou para Gizou, um nó na garganta. Obrigada, murmurou de novo. Ele apenas sorriu, dando de ombros. Na sala de aula, Gabriel estava recostado na cadeira, rindo com os amigos. Isabela sentiu o estômago embrulhar quando ele lançou um olhar preguiçoso na direção dela. Nerdinha, vem cá. Ele chamou, batendo no assento vazio ao lado. Não vai me dar atenção hoje? Isabela hesitou. A turma caiu em silêncio. Todos esperando para ver o próximo episódio do drama. Mas, surpreendendo a si mesma, ela ergueu os olhos. Não tenho mais nada para te dizer. E caminhou para a carteira dela, sem olhar para trás. O silêncio que se seguiu foi quase tão doce quanto a vitória. Gizou, no canto, sorriu pequeno, orgulhoso. Nos dias que se seguiram, Isabela e Gizou começaram a conversar mais. Ele a esperava na entrada do colégio, dividiam o lanche no intervalo, trocavam mensagens à noite. Aos poucos, Isabela percebeu que havia vida fora do pedestal de Gabriel. Mas Gabriel, por sua vez, começava a notar. E aquilo o incomodava. Na sexta-feira, Isabela foi chamada na diretoria. Quando entrou na sala, encontrou Gabriel sentado, o uniforme desalinhado e um sorriso torto. Olha só quem tá aqui, disse ele. Eu pedi para você vir. Por quê? Isabela cruzou os braços, a voz trêmula. Porque você tá diferente, ele respondeu, quase divertido. Não corre mais atrás de mim. Isso não é divertido. Ela sentiu as bochechas queimarem. Mas dessa vez era de raiva, não de vergonha. Talvez eu tenha percebido que você nunca valeu a pena.
Ele franziu o senho, surpreso. Por um instante, Isabela enxergou algo além da arrogância. Talvez insegurança. No dia da excursão escolar, o destino era um parque nas montanhas. Ônibus cheios de estudantes, risadas altas, música. Isabela se sentou ao lado de Gisou, enquanto Gabriel, irritado, observava do fundo. Valentina, percebendo o clima, se aproximou dele. Gabriel, querido, não acha que já brincou demais? Sussurrou no ouvido dele. Mas Gabriel não respondeu. O olhar dele estava fixo em Isabela, que ria de algo que Gisou dissera. Pela primeira vez, ele sentiu um aperto no peito que não sabia nomear. No parque, durante uma trilha, Isabela tropeçou em uma pedra e quase caiu. Gabriel, por reflexo, estendeu a mão, mas foi Gisou quem a segurou a tempo. Gabriel ficou parado, a mão no ar, sentindo uma estranha frustração. No fim do dia, quando Isabela ficou para trás para ajudar os professores a recolherem o lixo, Gabriel a encontrou sozinha no campo. Isabela, ele chamou. Posso falar com você? Ela virou devagar, surpresa. O que foi agora, Gabriel? Mais uma piada? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso. Não sei. Talvez eu tenha sido um idiota. Ou talvez você esteja diferente agora. Ele deu um meio sorriso. Ou talvez eu esteja. Isabela não sabia o que responder. Tudo dentro dela gritava para fugir, mas parte dela queria ouvir. Eu só queria dizer que você dança bem mesmo. E que talvez eu não devesse ter dito aquelas coisas. Gabriel desviou o olhar. Talvez você não seja pior que uma vaca. Talvez você seja bem incrível. Ela ficou olhando para ele, o vento soprando nos cabelos, o céu dourado atrás. Um momento que parecia tirado de um drama coreano. E, naquele instante, Isabela percebeu. A história dela ainda estava só começando. A semana seguinte parecia um borrão para Isabela. De um lado, Gisou, sempre ao seu lado, leal, gentil, oferecendo o ombro, o ouvido atento, os sorrisos tímidos que faziam o coração dela aquecer. Do outro lado, Gabriel, o garoto mais popular, que começava a olhar para ela com um interesse estranho, quase possessivo. E no meio, Isabela, tentando entender onde cabia no mundo. Na biblioteca, enquanto Isabela estudava com Gisou, ele a observava com um olhar suave. Você sempre foi assim? Ele perguntou baixinho, brincando com a capa do livro. Tão dedicada. Tão. Você. Ela sorriu, um pouco corada. Acho que ninguém nunca quis saber isso de mim. Eu quis, ele murmurou, desviando o olhar. Um calor estranho subiu pelo peito dela. Era reconfortante estar com Gisou. Ele era o primeiro a tratá-la como algo precioso, não como piada. Mas, mesmo assim, na escuridão dos pensamentos, a sombra de Gabriel aparecia. No intervalo, Gabriel cruzava os corredores com os amigos, mas os olhos buscavam apenas uma pessoa. Quando a viu rindo com Gisou, algo apertou no peito. Por que isso me incomoda tanto? Ele pensava. Ela era só a nerdinha. Era para ser fácil ignorar. Valentina percebeu o olhar e sorriu com veneno. Você vai deixar o nerdinho roubar sua garota, Gabriel? Provocou, enlaçando o braço no dele. Ela não é minha garota. Gabriel tentou soar indiferente, mas a voz falhou no final. Valentina estreitou os olhos. Que pena. Porque parece que você está começando a querer ela. Na aula de educação física, Isabela estava distraída, pensando em tudo, quando alguém a empurrou levemente de propósito. Ops, disse Valentina, com um sorrisinho. Cuidado, nerd. Você quase atrapalha o jogo do Gabriel. Isabela fechou os olhos por um momento, tentando conter as lágrimas. Quando os abriu, Gabriel estava parado ali, o olhar frio fixo em Valentina. Chega, Valentina. Todos ficaram em silêncio. Era raro Gabriel se opor à rainha do grupo. Valentina levantou as mãos, surpresa. Nossa, Gabriel, que defensivo. Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão para Isabela. Você está bem? A voz saiu mais suave do que ele pretendia.
Ela hesitou antes de aceitar, sentindo o coração disparar. Gisou, do outro lado, assistia à cena, o sorriso sumindo devagar. Naquela noite, Isabela estava no terraço da escola, onde gostava de ficar sozinha. O ar fresco, o som distante da cidade, o céu estrelado, tudo ajudava a acalmar o coração. Mas, para sua surpresa, Gabriel apareceu. Você sempre foge para cá? Ele perguntou, se encostando na grade. Achei que era só eu. Ela suspirou. O que você quer, Gabriel? Ele ficou em silêncio por um momento. Eu não sei. Passou a mão nos cabelos. Só, eu percebi que você mudou. Que não fica mais correndo atrás de mim. E isso irrita. E ao mesmo tempo, ela provocou, cruzando os braços. Ele sorriu torto. E ao mesmo tempo, eu percebi que sinto falta disso. Isabela sentiu o coração bater forte. Mas a voz dela saiu firme. Eu não sou um brinquedo, Gabriel. Ele ficou sério. Eu sei. Eu fui um idiota. Eu não sabia que você era tão importante. Por um instante, os olhos dele se encontraram e havia ali algo cru, vulnerável, real. Mas antes que Isabela pudesse processar, Gisou apareceu na porta do terraço. Isabela? Você esqueceu seu caderno. Ele parou, a expressão endurecendo ao ver Gabriel. Está tudo bem? O triângulo se desenhou ali, em silêncio. Isabela no meio, entre dois corações, entre duas histórias que colidiam. Nos dias seguintes, Gabriel começou a se aproximar mais. Pequenos gestos, ele segurava a porta para ela, oferecia ajuda com os livros, sorria quando a via. E Isabela, embora tentasse se manter firme, sentia o muro desmoronar aos poucos. Gisou percebia tudo. E doía. Eu sei que ele está tentando mudar, ele disse a ela um dia, no banco do pátio. Mas, Isabela, cuidado. Alguns lobos só vestem pele de cordeiro por um tempo. Ela olhou para Gisou, o rosto gentil, os olhos cheios de preocupação verdadeira. Eu sei, Gisou. Só, é difícil. Ele soltou um riso triste. Você sempre gostou dele, não é? Mesmo quando ele não merecia. Ela abaixou a cabeça. Talvez eu só não quisesse que ele fosse tão ruim quanto parecia. Na sexta-feira, durante uma festa organizada pela escola, Isabela se viu sozinha no jardim iluminado por lanternas. Gabriel apareceu do nada, colocando a jaqueta sobre os ombros dela. Está frio. Ela virou devagar, surpresa. Gabriel, por que está fazendo isso? Porque eu não quero mais ser o cara que machuca você. Ele sorriu de lado. E porque, talvez eu esteja me apaixonando por você. O mundo pareceu parar. Isabela sentiu o coração disparar, a mente confusa. E então, Gisou apareceu, o rosto fechado, os olhos fixos em Gabriel. Isabela, podemos conversar? Ele perguntou, tenso. Ela olhou para os dois, dividida. O garoto que sempre amou. O amigo que sempre esteve lá. E percebeu que, não importa o que fizesse, alguém sairia machucado. O clima no colégio havia mudado. Não era só Isabela quem sentia, todos percebiam. Na segunda-feira, os corredores estavam cheios de cochichos. Quem diria que a garota nerd, tímida e invisível, estaria agora no centro do maior triângulo amoroso da escola? Gabriel, o garoto mais popular, e Gisou, o melhor amigo, começavam a se enfrentar de formas cada vez mais evidentes. No pátio, Isabela sentou-se no banco perto da árvore, tentando manter a rotina. Mas logo Gisou apareceu, ofegante. Por que não respondeu minhas mensagens ontem? Ele perguntou, tentando soar casual, mas a preocupação transbordava. Eu precisei pensar um pouco, ela murmurou, evitando o olhar dele. Antes que pudessem continuar, Gabriel se aproximou, segurando 2 latas de refrigerante. Isabela. Ele sorriu, entregando uma para ela. Estava te procurando. Gisou se levantou, o sorriso desaparecendo. Parece que você tem praticado bastante o papel de bom moço, Gabriel. Gabriel ergueu as sobrancelhas, o tom sarcástico na voz.
E você tem praticado bastante o de babá, não é? Gisou? O ar ficou denso. Isabela sentiu a garganta apertar. Chega, por favor, ela murmurou. Eu não sou um prêmio para ninguém ganhar. Os dois se calaram, mas a guerra havia começado. Durante as semanas seguintes, os conflitos ficaram mais explícitos. Gabriel deixava bilhetes em seu armário, pequenas flores em sua mochila, aparecia nos intervalos oferecendo ajuda. E Gisou, sempre por perto, passava a vigiar cada movimento do antigo rival. Em uma tarde, enquanto estudava sozinha na biblioteca, Isabela foi surpreendida por Gabriel. Ele puxou uma cadeira, sentando-se ao lado dela. Estava pensando, quer ir à cafeteria comigo depois da aula? Só nós dois. Ela hesitou. O coração disparava só de ouvir a voz dele, mas, ao mesmo tempo, sentia o peso da decepção que veria nos olhos de Gison. Gabriel, só um café, ele interrompeu, sorrindo. Prometo não morder. Ela sorriu de leve, balançando a cabeça. Tá bem. Um café. Na cafeteria, o clima era descontraído. Gabriel parecia outra pessoa quando não estava cercado pelos amigos populares. Ele ria fácil, contava histórias embaraçosas sobre si mesmo, ouvia Isabela com atenção verdadeira. Pela primeira vez, ela pensou, talvez ele tenha um lado que ninguém vê. Mas quando saíram, o mundo real bateu de volta. Gisou estava encostado em uma árvore próxima à escola, os braços cruzados, o olhar sombrio. Foi divertido? Ele perguntou, a voz baixa. Gisou, não é o que você pensa. Isabela começou, mas ele ergueu a mão, parando-a. Eu só queria que você soubesse, ele murmurou, desviando o olhar, que eu sempre estive aqui. Sempre. Mesmo quando ele ria de você com os amigos. Mesmo quando você chorava no banheiro e eu ia buscar lenços. Eu só queria que soubesse disso. Isabela sentiu um nó na garganta. Eu sei, Gisou. Mas ele já estava se afastando. Na sala de aula, Valentina observava tudo com olhos afiados. A rainha do colégio não ia deixar Isabela roubar a atenção de Gabriel tão facilmente. Quando Gisou passou pelo corredor, ela sorriu de canto. Ouvi dizer que você perdeu sua nerdinha pro Gabriel. Que triste, Gisou. Mas, sabe, talvez eu possa ajudar. Ele lançou um olhar confuso. Não quero sua ajuda. Ah, mas você vai querer. Valentina sorriu, venenosa. Afinal, nada melhor do que destruir um romance do que mostrar a verdade por trás dele. Enquanto isso, Isabela começava a perceber as rachaduras no novo Gabriel. Às vezes, ele era gentil, atento. Outras vezes, era possessivo, explosivo, ciumento até com os olhares de Gison. Uma tarde, quando Gison tentou falar com Isabela no corredor, Gabriel surgiu, quase empurrando o amigo. Dá um tempo, cara. Ela está comigo. Isabela congelou. Gabriel, para com isso. Exclamou. Ele só queria conversar. Você é minha namorada ou não? Ele estalou, frustrado. A pergunta pairou no ar como uma bomba. Isabela sentiu o chão sumir sob os pés. Eu nunca disse que era, sussurrou, antes de sair correndo pelo corredor. Naquela noite, Isabela chorou no quarto, lembrando de tudo. As risadas maldosas que já sofreu, os bilhetes colados no armário, as vezes que Gison a defendeu, os momentos doces com Gabriel, e agora, o coração dividido. O celular vibrou. Uma mensagem de Gison, espero que você esteja bem. Ela respirou fundo, apertando o aparelho contra o peito. Em algum lugar dentro dela, sabia que tinha decisões a tomar. E nenhuma seria fácil. Enquanto isso, Valentina armava seu golpe final. Um vídeo antigo, do dia em que Gabriel apostou com os amigos que conseguiria ficar com a nerdinha invisível da sala, circulava pelo grupo da escola. Ela sabia que era questão de tempo até aquilo explodir. No dia seguinte, Isabela entrou no colégio e sentiu os olhares queimarem em sua pele. Risadinhas. Sussurros. E então, no corredor principal, o vídeo apareceu projetado no telão do pátio. Gabriel, rindo com os amigos, dizendo:
Querem apostar? Em uma semana, eu faço ela cair de amores por mim. Ela é pior que uma vaca. Fácil demais. O chão sumiu. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. O mundo desabava ao seu redor. E no meio do pátio, Gisou correu até ela, segurando-a antes que caísse. Eu tô aqui, Isabela. Eu tô aqui. No fundo, Gabriel tentava empurrar as pessoas, os olhos arregalados de desespero. Isabela, não é isso. Eu mudei. Eu juro. Mas as palavras ecoavam tarde demais. O vídeo ainda estava fresco na memória de todos. Quando Isabela entrou no colégio na manhã seguinte, o corredor ficou em silêncio. Era como atravessar um campo minado de olhares, cochichos e risadinhas abafadas. Ela manteve a cabeça baixa, os olhos marejados, tentando chegar até a sala de aula. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. As palavras de Gabriel ecoavam sem parar em sua mente. Ela é pior que uma vaca. Fácil demais. Na sala, o clima era sufocante. Alguns colegas a olhavam com pena. Outros, com diversão cruel. Isabela sentou-se, tremendo. Gisou estava ao lado, inquieto, olhando para ela a todo momento. Ele apertou suavemente a mão dela por baixo da carteira. Vai passar, sussurrou. Eu prometo que vai passar. Mas Isabela sabia. Algumas coisas não passavam. Algumas cicatrizes ficavam. No intervalo, Gabriel apareceu. O cabelo bagunçado, as olheiras profundas, o rosto desesperado. Ele ignorou os olhares e marchou direto até Isabela. Me escuta, por favor. Ele ajoelhou-se ao lado dela no banco do pátio, as mãos tremendo. Eu fui um idiota. Um completo idiota. Aquilo foi antes. Antes de eu perceber que você não era só uma aposta. Você virou tudo para mim. Isabela sentiu os olhos arderem, mas respirou fundo. Você tem noção do que fez comigo? Sussurrou. Eu te defendi quando todos diziam que você era perigoso. Eu te abri meu coração. Eu me entreguei para você. E no fim, era só isso para você? Uma aposta. Gabriel balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Não, não, não. Eu mudei, Isabela. Eu juro. Eu não consigo parar de pensar em você, em nós. Por favor, me perdoa. Gisou, que assistia à cena de longe, se aproximou, a voz baixa, mas firme. Ela não te deve nada, Gabriel. Você teve sua chance. E destruiu tudo. Fica fora disso, Gisou, rosnou Gabriel. Isso é entre mim e ela. Gisou soltou um riso seco. É engraçado. Só agora você acha que ela é importante. Quando estava se exibindo para os seus amigos, ela era só um brinquedo. Chega! Isabela gritou, a voz embargada. Eu não aguento mais. Nenhum de vocês entende o que eu tô passando. Ela saiu correndo, as lágrimas caindo no caminho. Na biblioteca, Isabela se trancou na última fileira, sentando-se no chão, abraçando os joelhos. Ali, finalmente, ela podia chorar sem testemunhas. Ou pelo menos achava. Eu trouxe chá. Gisou apareceu, sentado ao lado dela, estendendo uma garrafa térmica. Não é muito, mas achei que podia ajudar. Isabela aceitou, enxugando o rosto. Obrigada. Por sempre estar aqui. Você não precisa agradecer por isso. Ele sorriu de lado. Só queria que um dia você olhasse para mim como olha para ele. Isabela sentiu um aperto no peito. Parte dela sempre soube do sentimento de Gisou, mas tinha medo de lidar com isso. Eu sinto muito, sussurrou. Não precisa sentir. Ele deu de ombros, tentando parecer forte. Só pensa se vale a pena voltar para alguém que te machucou desse jeito. Eu não aguentaria te ver quebrar de novo. Ela encostou a cabeça no ombro dele, exausta. Pela primeira vez, percebeu como aquele abraço tinha sido um porto seguro em meio à tempestade. Enquanto isso, Gabriel estava do lado de fora, socando uma parede no estacionamento. Seu mundo estava ruindo. Pela primeira vez na vida, ele não conseguia resolver algo com charme, dinheiro ou fama.
Você estragou tudo, idiota, murmurou para si mesmo. E então, inesperadamente, Valentina apareceu. Eu disse que seria divertido, ela provocou. Gabriel virou-se, os olhos em brasa. Foi você quem espalhou o vídeo. Ela sorriu, satisfeita. Não precisava ser tão fácil, sabe? Eu só dei um empurrãozinho. Você destruiu a única coisa boa que eu tinha. Ele se aproximou, a voz baixa, mas ameaçadora. Não chega perto dela de novo. Valentina arqueou as sobrancelhas. Ai, Gabriel. Você ainda não entendeu. Ela nunca foi boa para você. Ela era só um passatempo. Você não sabe amar. Você não sabe perder. E agora, perdeu. Gabriel sentiu o estômago revirar. Pela primeira vez, encarava o preço real das escolhas que fez. Nos dias seguintes, Isabela evitou os dois. Passava o recreio sozinha, ignorava mensagens, mergulhava nos livros tentando escapar. Mas a dor era persistente. Até que, em uma tarde chuvosa, Gabriel a esperava na saída. Sozinho, encharcado, segurando um buquê de flores simples. Margaridas, as favoritas dela. Eu não vim implorar. A voz dele estava baixa, rouca. Eu vim pedir uma chance para te mostrar que eu posso mudar. Não porque quero ganhar, mas porque eu te amo, Isabela. Ela ficou paralisada. O coração batia tão forte que parecia ecoar nas costelas. E, ao longe, Gisou assistia à cena, a expressão cheia de dor, mas também de aceitação. Naquele momento, Isabela percebeu. Não era só uma escolha entre dois garotos. Era uma escolha entre quem ela queria ser e quem ela precisava ser. Capítulo 5. Entre o passado e o perdão. As semanas seguintes foram um verdadeiro campo de batalha emocional. O vídeo de Isabela continuava circulando, mesmo que parte da escola já tivesse se cansado do escândalo. Mas para ela, a vergonha era uma cicatriz aberta. As portas do colégio pareciam mais pesadas a cada manhã, os risos abafados mais cortantes, os olhares mais julgadores. Gabriel andava calado pelos corredores, o semblante cansado. Os amigos que antes riam das conquistas dele agora cochichavam pelas costas. Valentina, por outro lado, parecia mais radiante do que nunca, espalhando veneno com um sorriso. Naquela manhã, Isabela entrou na sala de aula, tentando ignorar os murmúrios. Quando se sentou, Gisou deslizou um bilhete para sua carteira. Quer fugir daqui na hora do almoço? Eu sei um lugar. Ela ergueu os olhos, e ele sorriu de lado. Um sorriso cúmplice, que aquecia seu peito. Isabela sentiu, pela primeira vez em dias, vontade de dizer sim. No horário combinado, Isabela e Gisou saíram pelos fundos da escola. Ele a levou até um mirante escondido atrás do ginásio. Lá, a cidade se estendia à frente deles, os telhados cobertos pela luz suave do inverno. Quando eu me sinto sufocado, venho aqui, disse Gisou, se sentando na mureta. Você pode gritar se quiser. Eu não vou julgar. Isabela riu, um riso tímido, quase esquecido. Eu nem sei por onde começar. Ela respirou fundo. Eu me sinto quebrada. Como se nada em mim fosse suficiente. Nem como namorada, nem como amiga, nem como filha. Gisou a olhou com ternura. Você sempre foi suficiente, Isabela. Sempre. Quem não te enxergou, é cego. Ela engoliu em seco, os olhos marejando. Obrigada por ficar do meu lado. Mesmo quando eu fui cega. Ele tocou a mão dela por um segundo a mais do que o necessário, e os dois ficaram em silêncio, as palavras não ditas flutuando no ar. Enquanto isso, Gabriel encarava seu reflexo no banheiro do colégio. O rosto inchado de noites mal dormidas, os olhos vermelhos de tanto pensar no que havia perdido. A voz de Valentina ecoava na mente dele. Você nunca soube o que queria, nem quem queria. E pela primeira vez, ele admitia. Valentina tinha razão. Ele não sabia. Até agora. Na tarde daquele dia, Gabriel decidiu que não podia mais fugir. Ele cruzou o pátio sob olhares curiosos e foi direto até Isabela,
que conversava com Gisou perto dos armários. Isabela. A voz dele tremia. Eu preciso falar com você. Gisou se colocou entre eles, o olhar protetor. Você não tem mais nada para dizer. Gabriel levantou as mãos. Eu não vim brigar. Só, me dá 5 minutos. Isabela hesitou. Parte dela queria mandá-lo embora. Mas a outra parte precisava ouvir. Ela assentiu devagar, e Gisou se afastou a contragosto. Eu não quero me justificar. Gabriel começou, a voz baixa. O que eu fiz foi imperdoável. Eu fui fraco, covarde, estúpido. Quando percebi o que sentia por você, já era tarde demais. Isabela cruzou os braços. E o que você sente por mim, Gabriel? Honestamente. Ele respirou fundo. Eu nunca amei ninguém antes. Eu nunca precisei lutar por ninguém antes. Você foi a primeira pessoa que me fez querer ser melhor. Não para impressionar, não para ganhar. Mas porque eu simplesmente não queria perder você. As palavras pairaram entre eles, pesadas e verdadeiras. Eu não sei se consigo te perdoar, sussurrou Isabela. Não depois de tudo. Gabriel assentiu, os olhos marejados. Eu sei. Mas eu precisava dizer isso. Pela primeira vez, sem plateia, sem aposta, sem orgulho. Só eu e você. Naquela noite, Isabela ficou rolando na cama, pensando em tudo. Pensando em Gisou, que sempre esteve lá. Em Gabriel, que tinha partido seu coração. Em Valentina, que ela tinha chamado de amiga. Em si mesma, e no quanto havia mudado. No dia seguinte, uma surpresa a aguardava no colégio. Valentina, furiosa, sendo confrontada no corredor. Você espalhou o vídeo, não foi? Alguém gritava. Todo mundo sabe. A máscara de Valentina começava a cair. As pessoas se afastavam dela, os amigos sumiam. Isabela observava de longe, sentindo um misto de alívio e tristeza. Mesmo a maior inimiga parecia frágil agora. Gisou se aproximou devagar. Você está bem? Não sei. Isabela deu um meio sorriso. Mas talvez esteja começando a ficar. Na aula de literatura, o professor pediu para escreverem uma redação. O que significa amadurecer? Isabela olhou para a folha em branco e, pela primeira vez, soube exatamente o que dizer. Amadurecer é entender que nem todo amor precisa ser correspondido, nem toda amizade é verdadeira, nem todo erro precisa ser carregado para sempre. É saber que a dor não define quem somos, mas o que fazemos com ela. É aprender a perdoar, aos outros e a si mesma. Enquanto escrevia, uma lágrima silenciosa escorreu por sua bochecha. Não era de dor, era de alívio. O colégio estava diferente. Os olhares não eram mais de desprezo, mas de curiosidade. As pessoas sussurravam nos corredores sobre Valentina, agora isolada. Sem seus seguidores, ela parecia pequena, quase invisível. Isabela observava de longe, surpresa ao perceber que não sentia vingança, apenas um vazio estranho. No intervalo, Isabela foi até o Jardim dos Fundos. Precisava de ar. Precisava pensar. Quando chegou lá, Gisou já esperava, encostado no muro com um sorriso torto. Sabia que você viria aqui. Ele chutou uma pedrinha no chão. Você sempre foge pra cá quando precisa de paz. Você me conhece bem demais. Isabela suspirou. Isso é assustador. Gisou sorriu e puxou um pacote de suco da mochila. Divido com você, nerd. Ela sorriu, relaxando um pouco pela primeira vez em dias. Ele a fazia se sentir segura, inteira, como se o mundo pudesse desabar lá fora. Mas entre eles, ainda havia abrigo. Enquanto isso, Gabriel andava sem rumo pelo colégio. Os amigos o evitavam. As garotas que suspiravam por ele antes agora cochichavam pelas costas. Pela primeira vez, ele experimentava o gosto amargo do isolamento. E pela primeira vez, entendia o que Isabela tinha sentido desde o início. Você estragou tudo, não foi? Murmurou Valentina, surgindo do nada. Gabriel a encarou, exausto. Você também. Os dois ficaram em silêncio por um instante. Velhos cúmplices em ruínas.
Eu não queria, Valentina começou, mas a voz falhou. Quer dizer, talvez eu tenha querido no começo. Mas depois, eu só não queria ficar sozinha. Gabriel passou a mão no rosto. Acho que a gente nunca foi amigo de verdade, né, Val? Ela deu uma risada amarga. Acho que ninguém é, nesse lugar. Naquela noite, Isabela ficou revirando na cama. A confissão de Gabriel ecoava em sua mente. O carinho constante de Gisou queimava em seu coração. Como escolher entre a paixão que a destruíra e a amizade que a reconstruía? Na manhã seguinte, Isabela decidiu fazer o impensável. Ela chamou Gabriel e Gisou para conversar. Juntos. Os dois apareceram no parque perto da escola, desconfiados, como dois leões cercando a mesma presa. Isabela respirou fundo. Eu não posso mais viver dividida. Eu preciso descobrir o que quero, quem eu sou, antes de escolher qualquer coisa entre vocês. Gabriel passou a mão pelos cabelos, frustrado. E o que a gente faz enquanto isso? Finge que somos amigos? Gisou cruzou os braços. Ou talvez finalmente entendamos que ela não é um prêmio pra gente disputar. Gabriel arregalou os olhos. Isabela engoliu um riso nervoso. Obrigada, Gisou. Era exatamente isso que eu queria dizer. Nos dias que se seguiram, Isabela mergulhou em seus estudos. Voltou a participar do clube de ciências, reencontrou amigas que havia deixado de lado, reencontrou a si mesma. Gabriel e Gisou passaram a se encarar com menos hostilidade, embora o ciúme ainda brilhasse nos olhos deles. Até que chegou o dia do grande festival escolar. Isabela estava no camarim, ajustando o figurino da peça que o clube de teatro apresentaria. Gabriel apareceu na porta, um buquê desajeitado nas mãos. Eu sei que não é o momento, mas eu precisava dizer que tô orgulhoso de você. Isabela ficou sem palavras. Ele estendeu as flores, um sorriso tímido nos lábios. Eu não espero nada em troca. Eu só queria que você soubesse. Ela pegou o buquê, o coração disparado. Obrigada, Gabriel. Isso significa muito. Mais tarde, Gisou apareceu nos bastidores com 2 garrafas de água e um pacote de chocolates. Pra você não desmaiar de nervoso. Ele piscou. Você sempre cuidando de mim. Isabela brincou, emocionada. Ele desviou o olhar, embaraçado. É porque eu me importo. Muito. Mais do que deveria, talvez. Isabela apertou a mão dele, com ternura. Eu sei. A peça foi um sucesso. No final, quando as luzes se apagaram e os aplausos explodiram, Isabela desceu do palco radiante. Pela primeira vez, ela não precisava da aprovação de ninguém. Ela havia brilhado por si mesma. Do lado de fora, Gabriel a esperava, junto com Gisou. Os 3 se encararam por um longo momento, como se o mundo tivesse parado. Foi então que Isabela disse, baixinho: eu sei que ainda preciso de tempo. Mas eu quero agradecer a vocês. Aos 2. Por tudo. Gabriel e Gisou assentiram, silenciosos, e pela primeira vez, parecia haver um acordo invisível entre eles. Naquela noite, Isabela ficou olhando para o céu estrelado da janela do quarto. A vida ainda era complicada, as escolhas ainda eram difíceis. Mas havia beleza na confusão. Havia força no caos. E ela estava pronta para descobrir quem queria ser, não para os outros, mas para si mesma. O festival escolar tinha terminado, mas os ecos daquela noite ainda pairavam no ar. Nos corredores, todos falavam sobre a surpreendente performance de Isabela. Ninguém esperava que a nerd apagada brilhasse daquele jeito no palco. Gabriel observava tudo de longe, encostado na parede, braços cruzados, um sorriso melancólico nos lábios. Gisou, por sua vez, mantinha a postura de sempre, mas quem o conhecia sabia que ele estava inquieto. E Isabela? Bom, ela estava no centro de tudo, sem saber exatamente para onde olhar. Na segunda-feira, a rotina recomeçou. Ou quase. Precisamos conversar, disse Gabriel, parando Isabela no pátio. Eu também. Gisou apareceu, como se adivinhasse o momento. Isabela respirou fundo. Tudo bem. Hoje,
Depois das aulas. No terraço. O dia arrastou-se. Isabela mal conseguiu prestar atenção nas aulas. Quando finalmente subiu as escadas do colégio, o céu estava tingido de rosa e o vento soprava suave. Gabriel já estava lá, com as mãos nos bolsos. Gisou chegou logo depois, com fones pendurados no pescoço. Então, Isabela começou, hesitante. Eu pensei muito nesses dias. Muito mesmo. Os dois a olharam com expectativa. Gabriel, você foi meu primeiro amor. O garoto que eu sonhava alcançar, mesmo quando parecia impossível. Eu me entreguei porque achei que isso faria você me amar, e me quebrei por dentro. Mas você me pediu perdão, e eu perdoei. Não porque esqueci o que aconteceu, mas porque eu precisei seguir em frente. Gabriel baixou os olhos, os punhos cerrados. Ele não interrompeu. Gisou, você foi meu porto seguro. O único que me viu quando ninguém mais via. O único que ficou. E eu não posso imaginar minha vida sem você. Gisou deu um meio sorriso, os olhos brilhando. Isabela olhou para os dois, o coração acelerado. Eu precisei perder tudo para me encontrar. E agora eu entendo que eu não quero mais viver à sombra de ninguém. Eu preciso viver por mim. O silêncio caiu como um cobertor macio. Nenhum deles protestou. Nenhum tentou convencê-la. E, de repente, Isabela percebeu que essa era a maior prova de amor que podia receber. Naquela noite, sozinha no quarto, Isabela recebeu uma mensagem de Gabriel. Obrigado por me ensinar o que é crescer. Espero que encontre sua felicidade. Logo depois, veio uma mensagem de Gisou. Você sempre terá meu ombro, não importa o que aconteça. E se um dia seu coração quiser ficar, estarei aqui. Isabela chorou baixinho. Não de tristeza, mas de gratidão. No dia seguinte, um novo rumor correu pelo colégio. Valentina estava saindo da escola. Havia sido transferida para outro lugar, longe dali. Isabela a encontrou perto do portão, carregando uma mala. Por um momento, hesitou. Depois, caminhou até ela. Valentina. Isabela chamou. Boa sorte, de verdade. Valentina virou-se, surpresa. Pela primeira vez, parecia frágil, desarmada. Obrigada. Espero que você seja feliz. As duas se encararam por um segundo antes de Valentina partir. Talvez, pensou Isabela, o perdão não fosse apenas um presente que damos ao outro, mas também um presente para nós mesmos. No fim daquela semana, houve um encontro no café próximo à escola. Isabela, Gisou e Gabriel sentaram juntos. Não como rivais, não como inimigos, mas como três jovens que tinham sobrevivido a uma tempestade emocional. Então, o que vem agora? Perguntou Gisou, erguendo a caneca. Agora? Isabela sorriu. Agora eu quero viver. Estudar, crescer e ver onde o coração me leva. Gabriel ergueu a própria caneca. A isso. Gisou ergueu a dele. A liberdade. As canecas se encontraram no ar. E naquele brinde simples, havia a promessa de um novo começo. Alguns meses se passaram. Isabela estava na biblioteca, estudando para o exame final, quando Gisou apareceu, jogando uma barra de chocolate em sua mesa. Estuda menos, vive mais. Ela riu, balançando a cabeça. Você nunca muda. Não mesmo. Ele piscou. Mas eu tô esperando você decidir se quer um namorado que nunca muda. O rosto dela corou, e Gisou apenas deu uma risada, saindo de costas, as mãos erguidas em rendição. Na formatura, Gabriel apareceu ao lado dos pais, orgulhoso, mais maduro, mais calmo. Ele buscou Isabela no meio da multidão e acenou discretamente. Ela acenou de volta. Havia paz entre eles. Um capítulo encerrado. Na última noite antes das férias, Isabela ficou no terraço da escola, olhando para as estrelas. Gisou apareceu, mãos nos bolsos. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão. Ela a segurou. Ali, no silêncio, os dois encontraram o que estavam procurando. Amor não era drama. Não era jogo. Era presença. Era escolha.
E Isabela, a garota nerd apaixonada, finalmente escolheu amar a si mesma primeiro, antes de qualquer outro.